Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Eu sou Daniel e no vídeo de hoje eu vou te indicar 10 quadrinhos lançados em 2022 e com um preço ali de razoável para bom, levando em considerações as devidas circunstâncias, e que eu considero que vale a pena ficar de olho. Mais detalhes depois da vinheta. Eu separei 10 quadrinhos que eu considero ali naquela linguagem popularmente classificada como bons, bonitos, baratos, mas que são interessantes também, que você deveria ficar de olho nesses quadrinhos. A maioria deles eu já inclusive fiz vídeo de review no detalhe aqui no canal, então vai ser uma apresentação mais rápida e um lembrete para você que está aí de bobeira e até agora acha que em 2022 não saíram bons quadrinhos e acessíveis, né? Para começar, eu vou falar, por exemplo, de Ultraman, a Ascensão do Ultraman, um quadrinho da Marvel, tá? Que a Panini lançou em capa dura, tá aí custando cerca de R$35, R$36 na Amazon. Eu vou deixar até o link aqui na descrição. Esse é um quadrinho que mostra uma nova abordagem desse herói que tem origem lá nas séries Tokusatsu. Pessoal que conhece mais aí, se eu tiver errado na pronúncia, me corrija. É um Ultraman um pouco mais high-tech, um Ultraman um pouco mais moderno, e nesse caso aqui, nesta terra aqui, ele ainda não tem contato com os heróis da Marvel, porém ele luta contra os kaijus, né? Aqueles monstros japoneses gigantes que vêm de outras dimensões. Além da história em si, a gente tem um texto aqui do Eli Tsurubaya, que é o criador do personagem, explicando um pouquinho sobre a mitologia do Ultraman e essa luta dele contra os kaijus. Uma boa HQ, recomendo, passou batido, quase ninguém falou dela esse ano ainda. Um outro quadrinho, esse sim, bom, bonito e barato, até porque muita coisa desses quadrinhos hoje você já consegue pegar em promoção, se você não quiser pegar em bancas, e se não tiver banca na sua região, é o Quarteto Fantástico edição especial de 60 anos. Por que eu estou dizendo isso? É um quadrinho que reproduz página por página exatamente como foi a história de estreia da primeira família da Marvel lá nos anos 60, né? Então a história do Stan Lee e do Jack Kirby é adaptada para 2022 com diversos atores. O roteiro é o mesmo, diversos autores. O roteiro é o mesmo, mas os desenhistas aqui se revezam. A gente tem Pepe Larraz, a gente tem Terry Dodson, Carlos Pacheco, muita gente boa, Steve Epting, Stefano Caselli, Rod Reis, Kim Jacinto. Então, assim, os caras pegaram lá as duas primeiras histórias originais do Quarteto Fantástico, adaptaram e colocaram nesta ediçãozinha aqui em capa cartão. Deve estar nas bancas ainda, você consegue achar facilmente. Outro quadrinho que eu li esse ano e gostei bastante foi X-Men Lendas, uma releitura, um resgate dos X-Men dos anos 90. Então, se você foi noventista, se você começou a colecionar X-Men lá na época de X-Men Adventure, eu sei a tua idade, hein? Então, você vai curtir isso daqui, ó. Esse material ele explora plots não desenvolvidos na época, né? Histórias que começaram a ser contadas, mas que não foram adiante, inclusive com o uniforme, as equipes criativas, os desenhistas tentando se aproximar o máximo possível daquilo que era produzido na época. Inclusive, olha só, a segunda história é uma história do X-Factor na época que eles tinham a formação dos 5 X-Men originais, enfrentando ninguém menos que o Apocalipse. Já falei de 3 gibis, mas ainda tem mais, gente. Uma que eu queria deixar como dica, caso você não tenha visto, veja o meu review sobre BRZRKR. Esse é o título nacional do Berserker, né? Uma HQ que foi roteirizada pelo Keanu Reeves e magistralmente desenhada pelo Ron Garney. Tem ali a participação do Matt Kindt também. Essa história conta a jornada de um personagem que é imortal e que há muito tempo a única linguagem que ele conhece
é a linguagem da violência. Esse cara, a gente vai conhecer a história dele desde a Idade Média, quase que praticamente um homem da caverna, até os dias atuais, quando ele está a serviço dos Estados Unidos da América. É um quadrinho bem interessante. O Keanu Reeves já está, inclusive, produzindo uma série para Netflix baseada nesta HQ. Serão 3 volumes. Esse primeiro volume saiu em capa cartão, custando aí R$ 32,90, e você já encontra hoje em condições melhores para aquisição. Falando em condições melhores para aquisição, Buzzkill é uma HQ da Devir, do Donny Cates, onde a gente vai conhecer um super-herói que ele só consegue ativar o poder dele quando ele está bêbado ou drogado. Agora você pensa no desafio que deve ser para esse cara conciliar a vida de salvar pessoas, salvar o mundo e a sua vida pessoal. É isso que a gente vai conhecer nessa obra do Donny Cates, com arte de Mark Resnick. E esta HQ começa, inclusive, com ele em um grupo de autoajuda tentando se curar do vício em bebidas. Acontece que, durante a sua jornada de super-heróis, ele fez alguns aliados e muitos inimigos. Esses inimigos estão buscando vingança e a gente vai ver uma história bem pancadaria, bem massa velho. É um gibi da Devir que custa ali seus R$40, mas em oferta você consegue aí até coisa melhor. Então vale a pena ficar de olho. Um quadrinho que eu resenhei recentemente, pouca gente tem falado, mas que vale muito a pena, até por ser do Daniel Warren Johnson, é o quadrinho do Bill Raio Beta. Eu insisto para vocês, deem uma chance para esse quadrinho, porque tem sido até então uma das melhores leituras que eu fiz esse ano. Começa com o Bill protegendo Asgard do Fin Fan Foom durante a invasão do Rei das Trevas, e termina com ele... Termina não, mas se desenvolve com ele buscando entender quem é o Bill Raio Beta para além da sombra do Thor, né? O Bill Raio Beta é um cara que sempre esteve ali como um Thor genérico, alguém para substituir quando o Thor não estivesse presente, e aqui ele vai em busca da sua identidade e da sua própria jornada do herói. É uma história muito interessante, vai colocar o Bill e algumas outras figuras em uma aventura alucinante, e é o tipo de quadrinho que tem tudo para agradar a você que quer uma boa história de super-herói, sem se preocupar muito com grandes mensagens e tudo mais, apesar dela ter sim uma mensagem muito interessante. O Asa Noturna, eu não lembro se eu já falei ou não, tá aqui o Asa Noturna do Bruno Redondo com Tom Taylor, uma das HQs mais inusitadas do ano. A gente vai ver um Asa Noturna sendo surpreendido por uma notícia que modifica a sua relação com o Bloodhaven. Ele tem aqui o potencial de realmente fazer algo muito interessante, mas aqui o Tom Taylor investiga não só o futuro, as possibilidades do futuro do herói, como também seu passado, seu relacionamento com o Oráculo, seu relacionamento com o Alfred, com a Bat-Família, e também tem aqui um plot twist que vai movimentar um pouco também a história de origem do personagem, né? Então, essa HQ ela foi recebida assim, com muita euforia por parte de alguns influenciadores e com algumas polêmicas por parte de outros. O que eu posso dizer é que é um belo de um quadrinho, também saiu aqui no formato bem acessível, Asa Noturna, volume 1, vale muito a pena, fique de olho, se achar uma boa promoção, faça o investimento. Para concluir a nossa lista, ainda tem aqui mais uns 3 gibis, eu queria citar o Meus Heróis Eram Todos Viciados. Amigos, isso aqui é Ed Brubaker com Sean Phillips pela editora Mino. É uma história de pouco mais de 120 páginas em capa dura, custando aí cerca de 40 e poucos reais. Também vou deixar o link aqui na descrição, e conta a história, se eu não me engano, da Ellie, que é uma garota que tem uma relação complicada com as drogas, porque ela admira as pessoas drogadas e tem o porquê de tudo isso. É uma história com muitas camadas, é uma história com algumas reviravoltas, é uma história que o Ed Brubaker se esmerou para produzir um suspense moderno e que... Olha, gostei bastante dessa leitura, é um dos quadrinhos adultos que eu li esse ano, mais interessantes, por assim dizer. Meus Heróis Eram Todos Viciados, da editora Mino. Caminhando para o final da nossa lista, eu quero fechar com a indicação, ainda tem mais um depois desse, de Uzagi.
um quadrinho da editora Império Comics, a editora lá do Levi Trindade. Esse é o volume 2 do Zag, que também tem review aqui no canal. O Zag, ele tem uma peculiaridade, esse quadrinho ele não está nas livrarias virtuais, então você só vai encontrar em lojas físicas. Um jeito fácil de você encontrar é dar uma pesquisada no Instagram, no perfil da Império. Vou deixar aqui o perfil da Império e você consegue ver onde que tem representantes da editora perto de você. Esse é um quadrinho do Stan Sakai, que já está no volume 2, apresenta o Zag. O Zag, inclusive, ganhou série aí na Netflix, então isso deve ter despertado o interesse. Espero que esteja vendendo bem para a gente ter os demais volumes chegando muito em breve. Aqui no canal já tem o review detalhado do volume 1 e do volume 2. Dá uma olhada aí que você vai achar. Para fechar a lista de 10 quadrinhos de 2022 que vale a pena você ficar de olho, eu tenho a saga do Demolidor. Um gibi que estava criando muita expectativa e muita gente pediu essa fase do Demolidor pela Ana Inocente. O Diabo da Guarda finalmente chega com a sua saga do Demolidor. Já chegou o volume 2. O vídeo com review detalhado do 1 e do 2 desta bela coleção em capa cartão já está aqui no canal. Faça o favor de assistir se você ainda não assistiu. Se tiver a oportunidade de acompanhar esta coleção, eu recomendo. Se você gosta de um bom gibi de super-heróis com os pés no chão, sem mega eventos, Saga do Demolidor é uma boa dica. Esse foi o vídeo de Poptopia de hoje. Nosso assunto aqui é sempre falar de gibi. Hoje eu resolvi falar de 10 quadrinhos para você ficar de olho. Agora você comenta aí se você curtiu algum desses, se você não curtiu, se você gosta, se você desgosta, se você nem sabia que tinha sido lançado. Deixe seu comentário, é muito importante. Deixe seu like, se não for inscrito, se inscreva. Forte abraço e até a próxima.